Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 11. Livro de Juízes, capítulo 11, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 28. Nós iniciamos hoje novo juiz. Semana passada nós vimos a situação do povo, em como o Senhor tinha permitido a destruição do povo. Para isso nós vamos ler os versículos 17 e 18 do capítulo 10, e aí então até o versículo 28 do capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 17. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade. Os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Os homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos da cidade de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros aos reis dos filhos de Amon, dizendo: quem há entre mim e ti que viestes a mim pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até a Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o mar vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além de Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel.
o Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel e os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnom até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim, possuiremos nós o território de todos quanto o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. És tu melhor do que os filhos de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor está à nossa frente sempre. Tens nos abençoado com a Tua mão e com a Tua palavra, e nós queremos Te agradecer por isso. Te rogamos, meu Senhor, que o Senhor nos dê da Sua graça, nos fazendo, Senhor, capacitados a compreender a Sua palavra nesse instante. É no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que nós Te rogamos. Amém. Irmãos, uma das tendências de nossa época é tentar encontrar justificativas para os nossos fracassos e não uma mudança de vida para que se mude também os fracassos. A gente tenta de todas as maneiras justificar isso. Uma das maneiras mais comuns hoje para se justificar as situações difíceis pelas quais se passam é o famoso trauma. Todo mundo se esconde atrás desse negócio. Afinal de contas, o problema é esse. Sempre a culpa é de alguém, sempre é responsabilizado de alguém. Todos fazem isso hoje. E essa ideia vem muito lá da psicologia. A psicologia já botou isso na cabeça do pessoal, especialmente a freudiana. Tudo é um trauma da infância. Todos nós apanhamos aqui, não tem ninguém assim com uns tiques nervosos, né? Mas tudo é trauma da infância. Eu sou assim porque eu sou traumatizado. Na verdade, meus irmãos, nós somos assim porque somos assim. As situações da vida, o que elas podem fazer é despertar em nós o que há de pior em nós, mas elas não conseguem produzir isso para o resto da vida, porque nós cremos que pode haver uma intervenção divina, e por mais que a nossa vida seja difícil, o Senhor nos corrige e nos coloca no lugar adequado, na orientação adequada. Então nós não acreditamos que traumas vividos no passado são tão fortes a ponto do Senhor não transformar e de que nossa vida precisa o resto da eternidade ser conduzida por aquelas cicatrizes que houveram lá atrás. Jefté foi um homem cheio de cicatrizes, um homem que teve uma vida difícil e que por conta dessa vida difícil ele foi empurrado para uma situação ainda mais difícil, mas que no meio disso tudo nós vemos o Senhor mudando a história de Jefté, transformando completamente a vida dele. Desde Abimeleque, Israel não tinha se organizado mais. Abimeleque, filho de Gideão, gerou uma guerra civil em Israel, e isso trouxe grande problema para Israel, até que vieram dois outros reis depois da morte dele, um homem chamado Tola e o outro chamado Jair, que organizaram mais ou menos a estrutura financeira de Israel. Pelo menos Israel voltou a prosperar e ter finanças. Mas o problema é que o mal que Gideão já tinha feito com o estímulo à idolatria por meio da estola sacerdotal e nenhum combate à idolatria
foi ainda pior, porque quando nós começamos o capítulo número 10, nós descobrimos que agora Israel não adora só os deuses de Canaã, como Baal, como Astarote, o poste ídolo. Eles agora adoram deuses de tudo quanto é canto. O texto vai dizer que eles adoram Mispa, Câmons, eles adoram Baraque, Moloque e assim por diante. Então eles adoram um monte de outros deuses das nações vizinhas. Inclusive, o texto vai dizer que eles adoram os deuses de Moabe, no versículo 6, e os deuses dos filisteus, e os deuses de Amon, no versículo 7. E o que é que Deus faz? Deus levanta justamente Amon para ser o opressor de Israel. E quando o bicho pega, de novo o povo chega lá arrependido, Deus se ergue dizendo que não vai atendê-los, e o motivo era simples: se vocês querem esse monte de Deus, peça esse monte de Deus para ajudar vocês, eu não serei aquele que vai ajudar vocês. O povo se arrepende, demonstra realmente arrependimento, retira os deuses de diante de si. O texto diz que o Senhor não consegue mais reter a sua compaixão. E daí então vem a pergunta: e agora? Quem poderá nos defender? A expressão é que o povo de Amon se organiza, se junta contra Israel, nos versículos 17 e 18. E eles vão para a região próxima a Gileade. Israel fica próximo à região de Mispa. E agora a dúvida é: tem alguém que o Senhor vai levantar? Quem é que o Senhor vai levantar? E aí o capítulo 11 apresenta esse homem. Jefté, meus irmãos, não teve uma vida fácil. O texto nos diz logo de cara que Jefté era um gileadita. Ele era filho de Gileade, finalzinho do versículo 1. A gente não pode confundir o Gileade, pai de Jefté, com o Gileade que deu nome à região. A região de Gileade, ou a região gileadita, é de um dos filhos de Manassés, e não desse aqui. Esse aqui é um outro Gileade, então não confunda os dois. Esse era um Gileade que era descendente do outro Gileade que deu nome para a região. E esse homem teve alguns filhos, e entre esses filhos está Jefté. Mas o texto para explicar uma coisa importante sobre Jefté. A primeira coisa que o texto diz de cara sobre Jefté: homem valente, coisa boa, que bonito, né? Um homem forte, um homem destemido, um homem corajoso, filho de uma prostituta. De cara parece que o texto começa a elogiar Jefté, mas em seguida desmancha Jefté completamente. Ele é filho de uma prostituta. E o texto nos diz que ele foi criado por seu pai. O texto nos diz que Jefté foi gerado por Gileade. Porque no versículo 2 diz que a mulher de Gileade também teve outros filhos. Então, o que tudo indica, Jefté foi abandonado pela mãe por causa da situação que a mãe vivia. A mãe, como uma prostituta, entregou o filho para o Gileade, e o Gileade criou o filho dentro de casa. Olha que coisa interessante. De repente você tem um homem que tem um filho fora do casamento, traz o filho para dentro do casamento e cuida desse filho. Mas ele é cuidado sem mãe. O que ele tem é uma madrasta. Eu não sei se a madrasta foi boa para ele, porque ela era a prova de que o marido o atraiu o tempo inteiro, né? Estava ali na frente dele, um filho de uma prostituta dentro da casa dele. E talvez por conta disso, o texto nos diz que os irmãos dele, pelo menos os meio-irmãos dele, filhos de Gileade também, da mulher legítima, resolveram expulsá-lo. O texto diz, no versículo 2, que quando eles ficaram grandes, quando eles ficaram homens, por um motivo muito simples, para não dividir a herança. Eles chegam agora e dizem: um bastardo está entre nós, a gente tolera você durante esse tempo, agora todo mundo é adulto, está na hora de começar a pensar na herança, dividir a herança, e na herança você não pode ter parte. E eles tomam uma atitude brusca e dura contra Jefté. Esse que tinha sido abandonado pela mãe, criado pelo pai em meio a uma casa hostil, agora enfrenta a hostilidade dos seus irmãos e é expulso por causa da herança, porque eles não querem dividir a herança de Gileade com Jefté. E aí então o texto nos diz que ele é expulso de casa, vai para uma região chamada Tobi, fica pouco mais de 25 quilômetros da região onde eles moravam, e para nos assustar ainda mais, o versículo 3 diz que homens levianos se juntaram com ele e saíam com ele.
A expressão homens levianos vai aparecer lá em 1 Samuel, quando diz que Davi se juntou com esses homens levianos. Quem eram esses levianos? Eram homens vagabundos, eram homens sem nenhuma reputação a zelar, eram homens que não tinham nada na vida. Então, esses desocupados se juntaram a ele. O que é que eles vão fazer? Meus irmãos, pela ideia do contexto aqui, de que eles se juntaram a Jefté, o texto nos diz que a ideia de que eles formaram uma espécie de gangue, como Davi vai fazer mais tarde, um pequeno exército de homens sem compromisso, um pequeno exército que lutava por qualquer um pequeno exército que cometia crimes. Olha a situação de Jefté. Jefté começa a sua vida como um filho bastardo, vive numa casa hostil, é expulso dos seus irmãos por causa de herança, se junta com gente da pior espécie e se torna, junto com eles, gente da pior espécie. Diríamos, esse cara não presta. Porque ele vem de uma família desestruturada, que gerou nele também ausência de estrutura. Ele se juntou com gente que não presta, e aí o resultado final é que não tem solução para um cabra desse. Um cara desse não tem como sair de um buraco desse. Geralmente é essa matemática que a gente faz quando a gente olha para a rua. O que nós vemos, na verdade, são famílias desestruturadas. A maioria absoluta das pessoas que estão hoje presas em presídios, se você for procurar, tem uma família desestruturada para trás, tem alguma situação de abandono e de violência que empurrou essa pessoa para se relacionar com as piores pessoas possíveis e levou essa pessoa para a bandidagem. É essa a história de Jefté, é essa a situação. Mas o texto vai nos dizer que foi justamente nesse período que Jefté está solto no mundo com esses homens praticando violência, que o texto nos diz que os filhos de Amon vieram contra Israel. Foi justamente nessa época que houve as pelejas que são descritas no capítulo 10. É esse momento que surge, é nesse momento que surgem os filhos de Amon. E aí acontece uma reviravolta tremenda, porque o texto nos diz que quando os gileaditas procuram alguém que os ajude, não tem quem os ajude. Ninguém vai ajudar. Ninguém por perto está disposto a arriscar, a tentar defender Gileade. Gileade é uma região pequena, ninguém vai se meter com eles. Na verdade, os amonitas tinham, inclusive, alcançado territórios ainda maiores. O texto vai nos dizer que eles tinham se expandido em direção a várias outras tribos. Por 18 anos, versículo número 8, eles se expandiram e avançaram nas regiões, versículo 9, de Judá, de Benjamim e de Efraim. Então eles tinham se expandido, não havia quem os defendesse. Os anciãos da região de Gileade tiveram uma ideia interessante. A ideia era: não tem homem valente aqui que possa enfrentar. Vamos procurar um que não teria escrúpulo nenhum em resolver esse problema. A tentativa dos anciãos de Gileade, na verdade, é de contratar uma milícia. E qual é a milícia que está mais próxima? Pelo menos uma milícia que seja conhecida. É justamente a milícia de Jefté. Ele é aquele que possui homens que estão acostumados com a guerra. Ele vive da violência, é disso que Jefté vive. Jefté vive de guerra, ele vive da violência. E o texto nos diz que eles então vão procurar por Jefté. Mas a resposta de Jefté é interessante. O texto nos diz assim, versículo 6: E disseram a Jefté: Vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. A proposta é boa. De cara, eles chegam para Jefté e dizem: Veja só, dinheiro não dá, mas a gente transforma você numa espécie de governador. A gente dá um cargo político a você, de governo, você se torna o nosso líder, e aí você assume tudo, desde que você venha lutar, desde que você venha nos defender. A resposta de Jefté é interessante,
porque é a mesma resposta de Deus lá atrás. O que Deus disse foi: vocês me abandonaram e seguiram outros deuses. Vocês seguiram aos deuses dos amorreus, o texto, versículo de número 6. Os deuses Baalins, Astarotes, da Síria, de Sidons, de Moabes, de Amons, filisteus. Vocês já seguiram esses deuses todos? Eu livrei vocês de tantas nações, dos egípcios, dos amorreus, de Amon, dos filisteus, dos Sidônios, dos amalequitas, dos moanitas. Então, o que vocês fazem? Sigam a eles, versículo número 13. Vocês deixaram a mim, serviram esses deuses, então vão atrás deles. A resposta de Jefté é a mesma. A resposta de Jefté é: depois do que vocês fizeram comigo, vocês agora querem minha ajuda? A resposta dele é: vocês me expulsaram, versículo 7. Porventura, não me aborrecestes a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Ele chega agora para os homens que o tinham expulsado e está na hora da vingança, não é? Ele chega e diz: vocês me botaram para fora de casa. Vocês são os responsáveis por essa minha vida perdida. Vocês são os responsáveis pelos meus traumas. Logo, por que vocês querem minha ajuda agora? Está na hora. Ele agora está por cima da carne seca, porque o pessoal estava lá acabado por causa dos amonitas. Ele diz: por que eu iria à frente de vocês? Por que vocês vêm agora atrás de mim? Versículo de número 7, finalzinho. Só porque vocês estão em aperto? Veja, é o mesmo argumento que o Senhor diz: vocês só me procuram agora porque vocês estão nessa situação difícil? Eles fazem a mesma coisa que fizeram com Deus. Eles se humilham agora. Eles se humilham e dizem: foi por causa do aperto mesmo. Por isso mesmo, versículo 8: tornamos a ti. Vem, pois, conosco, combate contra os filhos de Amon e ser nosso chefe sobre os moradores de Gileade. Não dá para confiar num povo desse. Não dá para confiar num povo desse. Jefté não é bobo. Ele está no mundão e ele sabe como é lidar com gente ruim. Ele não vai confiar num negócio tão fácil. Até que eles dizem uma palavra interessante. Ele diz assim: se tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, o Senhor nos der, eu vou ser chefe de vocês. A resposta dele: o Senhor será testemunha e nos castigará se não fizermos a segundo a sua palavra. Jefté amarra o contrato aqui. Vocês vão fazer isso mesmo? Vocês vão me tornar líder? Eles tocaram num ponto importante para Jefté: a ambição de Jefté. Ele é um rapaz ambicioso. Ele não tinha herança nenhuma, ele não tinha nada na vida, tentou conquistar do jeito que deu, se juntou com o jeito que não presta para tentar viver. Agora eles chegam e propõem uma situação muito boa: se tornar chefe da região. Ele diz: ok, se vocês fizerem isso, se eu fizer isso, vocês vão realmente me tornar chefe? Aí eles amarram a coisa e dizem: nós estamos fazendo uma promessa diante do Senhor. É diante do Senhor. Se a gente não fizer isso, que o Senhor nos castigue. Jefté, eu confio na palavra de vocês. Que nada, Jefté faz um contrato. Versículo número 11. Não confio em ninguém, não. Ele faz um contrato. O texto nos diz que Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça sobre chefe, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Agora começa a mudar tudo. Porque de repente, meus irmãos, o Senhor acabou de escolher para si um juiz. E sabe o que é importante aqui? Você não vai encontrar nenhuma referência que o Senhor escolheu Jefté como juiz. Em nenhum momento o texto diz: o Senhor levantou Jefté e o Senhor escolheu Jefté. Porque a ideia aqui é que o Senhor fique sempre nos bastidores. E ele consegue mostrar que em situações difíceis, onde as pessoas estão sendo desprezadas, descuidadas, elas estão sendo conduzidas para a perdição, o Senhor pode resgatar essas pessoas de lá de maneira natural e se utilizar dessas pessoas em seguida. O Senhor transforma um homem desprezado em meio à bandidagem, agora no juiz de Israel, e ele resgata esse homem do meio da perdição, e de repente nós encontramos um Jefté diferente,
Porque o Jefté que nós conhecíamos era um homem que tinha sido abandonado pela mãe, expulso pelos irmãos, tinha se juntado com gente da pior espécie. Nós encontramos um Jefté agora que conhece e entende e se posiciona na frente do Senhor. E o contrato que ele vai fazer com os filhos de Israel de se tornar o líder da nação é diante de Deus. Aqui nós temos um diferencial de Jefté. É que Jefté, ele teme ao Senhor. E ele não estava atrelado aos deuses da região. E que por isso mesmo o Senhor transforma completamente a situação de Jefté. Porque agora ele, de um desprezado, de um enjeitado, como se diz no interior, de alguém misturado com gente que não presta, o Senhor retira ele dessa condição e o coloca como juiz de Israel. Queridos, nós temos uma mania estranha de achar que o Senhor não é capaz de mudar a situação de determinadas pessoas. Nós olhamos para algumas pessoas e pensamos assim: esse daria um bom crente, e a gente costuma investir nessa pessoa. É uma pessoa de bem, é uma pessoa trabalhadora, é um bom pai, não vive bagaceira, então esse é um bom candidato para crente. Mas quando nós encontramos alguém que não tem essas condições, a gente fica logo de cara pensando: esse aqui não dá certo. Isso aqui não vai nunca se converter, isso aqui é um desprezado. Se a gente encontra alguém em situação de rua, se a gente encontra alguém envolvido com drogas, com tráfico ou numa cadeia, se a gente encontra alguém envolvido na prostituição, seja ele uma moça ou seja um homossexual que está envolvido na prostituição, a gente de cara olha para uma pessoa dessa e diz: tem jeito não, porque a gente tem uma máxima muito importante que é: pau que nasce torto, morre torto. A grande dificuldade da igreja cristã hoje é justamente crer que o Senhor pode transformar vidas. A gente não acredita nesse negócio. A gente até diz que acredita. A gente até diz que a pessoa pode ser transformada, mas a gente nunca vai realmente acreditar colocando, por exemplo, confiança nessas pessoas. Nós temos um problema sério de não confiar que Deus pode transformar condições extremas de maldade em alguém que é servo de Deus. Não é para simplesmente chegar e abraçar de cara. Não, a igreja de Jerusalém não fez isso com Paulo, não. Paulo chega de Damasco em Jerusalém dizendo: sou crente. Quem acredita num negócio desse? Deixa quieto, vamos ficar quietinho lá. Até que Barnabé vai, se encontra com ele, o conhece, e então Barnabé o apresenta à igreja. Não é abraçar de todo jeito, mas é crer que no final das contas o Senhor pode transformar. Porque Barnabé acreditou que Paulo podia ser transformado, e Paulo foi rejeitado pela igreja de Jerusalém, mandado de volta para Tarso. Mas no dia que Barnabé teve a oportunidade de pastorear a igreja de Antioquia, qual é o primeiro nome que Barnabé lembra? Busca Paulo. Paulo vai me ajudar a pastorear a igreja de Antioquia. Barnabé, meus irmãos, nos mostra que é possível um homem mau ser transformado, e é preciso que a igreja acredite nisso. É isso que Jefté era, um homem mau, que o Senhor de repente transformou e o colocou na sua presença agora para ser usado por ele. Sabe o que é interessante? O texto vai nos mostrar que o Senhor começa a acompanhar Jefté, principalmente dando sabedoria a Jefté. Versículo de 12 em diante, o texto nos diz que Jefté não vai para a guerra simplesmente. Ele não é bobo nem nada. Ele já tinha se metido em muita confusão no passado. Ele sabe que não se mete numa guerra assim de cara. Chega lá e diz: olha, vim defender todo mundo aqui. Ele não é o brabão, ele é esperto. E o texto nos diz que ele então manda mensageiros para o rei Amonita, versículo número 12. E a pergunta dele é: por que você está guerreando contra a gente? O que há entre mim e ti, para que você venha para a guerra aqui, invadir a minha terra assim, e querer governar assim do nada? O que aconteceu? O rei Amonita responde, diz o seguinte: o que aconteceu é que o seu povo invadiu a minha terra. O seu povo subiu do Egito, saindo do Egito, tomou a região que vai desde Arnum, passando pelo Jaboque até o Jordão. Vocês invadiram a minha terra. Então o que a gente faz? Vamos resolver o problema agora de forma pacífica. Vamos fazer de uma maneira diplomática. Vocês devolvem a nossa terra e está resolvido o problema. Devolva a nossa terra. Da região que vai de Arnum, Jaboque, até o Jordão é nosso. Devolva pacificamente. Jefté, então, meus irmãos, retoma com
um argumento que é fantástico, porque ele vai usar um grupo de argumentos diferentes. Primeiro, ele vai usar um argumento histórico, que é o maior argumento aqui. Segundo, ele vai usar um argumento teológico. Depois ele vai usar um argumento lógico. Olha que interessante. Começando pelo argumento histórico, ele chega agora no versículo de número 15, dizendo: opa, não é bem assim o negócio não. Olha os argumentos. Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Israel não tomou, não roubou a terra de vocês. Como assim Israel não roubou a terra de vocês? Ele diz: olha, veja só o que aconteceu. A história foi o seguinte: Israel saiu da região do Egito e passou pelo deserto. E quando nós chegamos próximo à terra que o Senhor tinha nos dado, que era a terra de Canaã, a terra de Cã, nós acampamos na região de Cádiz. E o que aconteceu é que nós enviamos mensageiro para os reis de vocês, tanto para os moabitas como para os amonitas. A única coisa que nós queríamos para a terra de vocês era um caminho, nós queríamos passagem. Uma das promessas que foi feita lá atrás é que nós não vamos comer nada no caminho, nós não vamos nem beber água, para vocês não acharem que a gente está tomando água de vocês. A gente só quer passar para a região do Jordão, atravessar a terra para entrar na terra prometida. É só isso que a gente quer. A nossa terra fica do outro lado do Jordão. A gente chegou para vocês e disse: deixa a gente passar. O que é que vocês disseram? Não deixamos, nós não vamos deixar. E o que foi que Israel fez? Israel voltou. Foram 40 anos no deserto, rodando na região de Cades Barneia. A gente passou nessa região ali um tempão e não invadiu a terra de vocês. Quando passaram esses 40 anos, a gente foi entrar, a gente deu a volta na terra de vocês, passamos por fora da terra de vocês, justamente para não invadir o território de vocês. E o que aconteceu é que nós acampamos lá do outro lado, perto da região de Gideão, e aí a gente mandou uma oferta para Seom, dizendo: olha, deixa a gente passar, a gente só precisa de uma faixa bem pequena de terra, a gente já rodeou tudo, deixa a gente passar só nessa faixa pequena de terra, porque a gente precisa entrar na terra que o Senhor nos deu, na terra de Canaã. É só uma faixa de terra para a gente atravessar e chegar no Rio Jordão e passar, só isso, a gente não quer muita coisa não. E o que foi que Seom fez? Seom não só não nos deixou passar, porque ele não confiava que a gente ia passar sem mexer com ninguém, não só não nos deixou passar, juntou um exército e veio contra nós. Ou seja, quem provocou quem? Não foi Israel que provocou Amon. Nós nunca provocamos vocês. Nós nunca chegamos na terra de vocês para tomar a terra de vocês. Pelo contrário, nós tentamos negociar a passagem por 2 vezes. Vocês não deixaram a gente passar. Pelo contrário, tentaram destruir a gente. Juntaram um exército com Seom e vieram contra nós. Olha a teologia de Jefté começando a aparecer no versículo 21. Ele diz assim: o Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel. Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Ele não chega aqui e diz: olha, eles foram lá, o Israel foi lá e venceu. Ele diz: não, você não entendeu agora. Nós não procuramos briga nenhuma vez com vocês. Esse é o argumento histórico. Nós nunca provocamos vocês. Mas no dia que vocês tentaram nos destruir, o Senhor derrotou vocês. O que ele coloca aqui é que o que houve foi uma guerra religiosa. E o motivo da invasão agora é teológico. Ele diz: foi o Senhor que nos deu. Foi o Senhor que venceu a Seom e foi o Senhor que nos deu a posse. Interessante, porque isso vai ser lembrado o tempo inteiro nos Salmos, de que o Senhor venceu a Seom, rei dos amorreus. E ele diz: e por conta disso, toda a terra dos amorreus se tornou a nossa terra. Versículo de número 22. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnom até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Ou seja, a terra que você diz que é nossa, foi o Senhor que nos deu por culpa de vocês. Vocês não nos deixaram passar, a gente só queria passagem. Vocês resolveram lutar contra nós, e Deus derrotou vocês e deu a terra a nós. Isso é um bom argumento? É sim. É tanto que ele repete no versículo 23 o mesmo argumento. Isso é um argumento teológico, um argumento que não só Israel defendia, mas qualquer nação daquela época defenderia também. Olha o versículo 23. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel,
E pretendes tu ser dono dessa terra? Ou seja, que direito você tem dessa terra? Foi o nosso Deus que nos deu a sua terra. Foi o nosso Deus que nos deu. Vem um outro argumento teológico agora, ele diz, olha, veja só, vamos pensar o seguinte, se Quemes, que é o teu Deus, te der uma terra, se vocês entrarem numa guerra, e o Deus de vocês fizer vocês ganhar essa guerra, me diga uma coisa, de quem é a terra? A resposta era óbvia, o Deus que desapossa o povo vizinho, está tomando aquela terra e dando para você. A resposta é, vocês nunca devolveriam uma terra que Quemos deu a vocês. Daí então, versículo 24, assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. Está dizendo aqui, existe um motivo teológico com direito adquirido. Vocês têm um motivo teológico, nós também. Uma das regras que regem o mundo na época é, quando um Deus entrega o povo vizinho nas mãos de vocês, e vocês tomam a terra foi um presente desse Deus. Ninguém pode tomar essa terra é nossa. Aconteceu isso conosco. Você não pode chegar agora dizendo que a terra é sua. A terra não é sua, porque o nosso Deus nos deu. Olha que interessante, não sei se vocês notaram mais. Primeiro, Jefté conhece a história. Numa época que todos eram ignorantes com relação a Deus e a sua palavra. O próprio livro de Juízes vai dizer que o povo não conhecia. O povo tinha esquecido do que o Senhor fez. O texto já começa no livro de Juízes dizendo que o povo esqueceu do Senhor, esqueceu de Josué, esqueceu de como o Senhor deu a terra, eles esqueceram, mas Jefté, não. Jefté conhece a história de Israel. Numa época de ignorância, Jefté tem conhecimento. Sabe o que mais? Numa época de falta de fé, Jefté confia no Senhor. Ele confia em Deus. E ele estabelece sua confiança no Senhor, primeiro dizendo, se o Senhor me der a terra, se o Senhor me der a vitória. Mas agora ele chega e diz, foi o Senhor que lutou o tempo inteiro. Não foi o povo que lutou, foi o Senhor que lutou o tempo todo. Vocês não têm direito sobre a terra, porque o Senhor nos deu a terra. E agora vem um argumento final, onde ele vai usar um argumento lógico. E ele diz o seguinte, vocês sabem que nós estamos certos. O Senhor expulsou vocês. No versículo 25 ele diz, és tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Ele diz, o que vocês acham? Vocês acham que são melhores do que os Moabitas? Por quê? Ele diz assim, porventura estendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Ele diz, do mesmo jeito que Deus deu a terra que vocês querem para vocês, tomou de Moabe e nos entregou, Deus também tomou a terra dos Amon e nos entregou, Deus também tomou a terra de Moabe. Tomou do mesmo jeito. Agora, duas coisas aqui. Primeiro, quando foi que eles se levantaram contra nós para pegar a terra de volta? Nunca. Por que eles sabem que o nosso Deus derrotou o deles e a terra é nossa? Segundo, por que vocês nunca se levantaram para defender eles? Versículo de número 26. Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo do Hermon. Por que vocês, amonitas, não recuperaram durante todo esse tempo? Ou seja, são 300 anos. Ele está contando desde a época de Josué para cá. Ele não está contando só o período do juízo. Ele está contando desde a época que o povo saiu do Egito. Ele diz, faz 300 anos que a terra é nossa. Só agora vocês querem de volta? Só agora vocês querem de volta? E aí então vem o ultimato dele, versículo número 27. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Ou seja, a culpa não é minha dessa confusão toda. Não sou eu que pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. Você está errado de se levantar contra mim. O Senhor, olha a expressão, essa aqui é a parte mais importante do texto. O Senhor que é juiz. O texto não diz que Jefté é juiz. O texto não diz que o Senhor levantou a Jefté.
Mas o texto para aqui para Jefté dizer: o Senhor que é juiz. E ele que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Ele está dizendo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando nós estávamos lá tentando entrar na terra com vocês. Que o Senhor julgue e diga quem tem razão nesse negócio. Isso aqui é uma declaração de guerra. Ele está dizendo, se vocês quiserem guerrear, o Senhor vai provar que vocês estão errados. Ele confia plenamente no Senhor. É claro que os amonitas, eles cometem o mesmo erro de antes. Lá atrás, Seom não deu ouvidos à palavra de Israel e tentou guerrear contra Israel. Versículo 28 repete: os reis dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. E aí, de repente, nós descobrimos que vai iniciar-se uma guerra. Queridos, um homem nas piores condições de vida, de repente tem da parte de Deus sabedoria a ponto de conhecer a Deus como Deus age, conhecer as Escrituras Sagradas e agir de forma correta diante dos seus inimigos. O Senhor não só pode resgatar aqueles que foram desprezados, como o Senhor pode usar aqueles que foram desprezados. Bonito nisso tudo aqui é que de repente, de uma hora para outra, Jefté, de um companheiro de vagabundos, filho de uma prostituta, um homem sem herança, se torna alguém que conhece a Deus e diz: eu conheço como é que Deus age, eu sei o Deus em que eu creio, eu confio no Deus que já fez um livramento grande lá atrás e que agora eu sei que vai agir de forma correta de novo. Ele sabe como funciona a posse de terras. Ele diz: o meu Deus me deu essa terra, então ela é minha. Ele conhece a história de como Deus estabeleceu o povo na terra. Ele conhece a Escritura, por isso que ele é capaz de mudar tudo. O Senhor vai usar Jefté. Como é que o Senhor faz uma coisa dessa, não é? O Senhor pega alguém desse jeito e de repente usa alguém desse jeito. Nós também temos dificuldade em acreditar nisso. Nós também temos dificuldade em acreditar que o Senhor é capaz de mudar situações como essa. Conheço um irmão que, alguns anos atrás, ele enfrentou um problema complicado, ele cometeu um crime. E por conta desse crime, ele foi processado e o processo saiu correndo, ele conseguiu ficar em liberdade enquanto o processo corria, até que ele converteu-se. De cara, as pessoas olharam meio desconfiada para ele. Como é que alguém que é, entre aspas, criminoso, se converte? Para piorar a situação, a sentença saiu. E quando a sentença saiu, ele foi condenado a ir para o presídio. E no presídio, ninguém se lembrou dele. Ele passou por situação difícil com a esposa lá de fora, sem condições financeiras, sem trabalho, preso, sem condições de sustentar a família, numa situação deplorável. Poucos irmãos o ampararam, mas ele manteve a fé. Manteve a fé. Ele pagou a pena dele. Ele saiu. Ainda hoje ele ainda precisa, vez ou outra, dar uma passada no ministério, porque a pena é cumprido o restante em liberdade, mas precisa ficar, passou um tempo grande com tornozeleira e assim por diante. Tenta de todas as maneiras trabalhar para o Senhor, se sente até vocacionado para o ministério, mas não tem quem acredite nele. Tem quem acredite nele. As pessoas não conseguem acreditar que Deus pode transformar alguém e que Deus pode usar essa pessoa uma vez transformada. Nós acreditamos, meus irmãos, que de alguma forma muito mais em Freud do que em Cristo. Nós acreditamos muito mais no que o mundo diz do que no que Deus diz. E o que Deus nos diz é que o nosso passado não faz a menor diferença quando o Senhor quer nos resgatar. O que as Escrituras nos diz é que
quando o Senhor quer transformar a vida de alguém, não importa a maldade, o mal que ele tenha praticado. É claro que ele vai ter consequências do mal que ele praticou e assim por diante, mas que o Senhor consegue resgatar qualquer tipo de gente no mundo, não importa quem seja. Que o Senhor é capaz de transformar as pessoas, independente de você achar que ela pode ser transformada ou não. E por que é que nós, em primeiro lugar, achamos que devemos escolher quem o Senhor vai transformar? Em segundo lugar, achamos que nós podemos nos abster dessas pessoas que o Senhor quer transformar? Aqui em Recife, houve uma época que uma determinada igreja resolveu fazer um trabalho com mulheres prostitutas lá na região de Boa Viagem. O trabalho ia indo bem de pregação, até que as meninas começaram a se converter. Aí teve um problema, porque quando as meninas começaram a frequentar a igreja, teve uma dificuldade enorme, porque as irmãs não queriam que os maridos se sentassem perto das meninas, porque as moças não eram de boa reputação e iam dar em cima delas. E aí houve uma revolução ainda maior, quando os meninos da igreja começaram a gostar dessas meninas. Nenhuma mãe acatou. O trabalho foi encerrado. As meninas foram mandadas embora, de volta para Boa Viagem. Nós não acreditamos em conversão. Nós não acreditamos como deveríamos. Nós achamos que determinadas pessoas deveriam ouvir o Evangelho, contanto que elas fiquem lá. A gente vai lá, dá comida e volta. A gente vai lá, prega para elas e volta. Mas, contanto que elas não se convertam, está tudo bem. O problema é que a gente não acredita que elas vão mudar. Porque uma moça que tem uma história dessa, mais cedo ou mais tarde ela vai dar em cima do meu marido. Uma moça que tem uma história dessa, mais cedo ou mais tarde ela vai trair o meu filho se ele se casar com ela. Um rapaz que viveu uma vida como essa, ele nunca vai ser uma pessoa boa. Não acreditamos em conversão. Nós não acreditamos em conversão. Isso fica ainda pior, porque nós não acreditamos que o Senhor possa usar pessoas que tiveram uma história ruim. Nós achamos que essa reputação deverá ser mantida por resto da vida dela, porque afinal de contas, ela sempre vai ser essa pessoa. E o texto nos mostra, queridos, que Jefté era um filho de uma prostituta. Jefté foi expulso pelos seus irmãos da sua região, se juntou e se tornou alguém do pior tipo, mas que o Senhor transformou a Jefté e usou a Jefté, dando sabedoria a Jefté para lidar com essa situação. O Senhor nos mostra que ele é contrário às probabilidades. Qual é o nosso desafio hoje, meus irmãos? O desafio é só um: pararmos de acreditar nas palavras da psicologia que diz que a pessoa traz os seus traumas e vai arrastar essas correntes para o resto da vida. Pararmos de acreditar na cultura popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. Pararmos de acreditar que as pessoas não podem mudar e de que o Senhor não poderá usá-las. Mas começar a acreditar num Deus que é capaz de mudar a vida. Então, se você encontrar alguém que está numa condição de vida ruim, que está enfiado nas piores desgraças do mundo, prega o Evangelho para essa pessoa sabendo de que o Senhor pode tirar essa pessoa do fundo do poço, que o Senhor pode transformar a vida dela, e creia que o Senhor poderá usá-la de forma poderosa no futuro. E se tem alguém ainda em casa me ouvindo e que está numa condição como essa, está completamente perdido e destroçado, desamparado e enfiado no pior dos poços, creia também que o Senhor já fez isso e que o Senhor pode transformar você também se você confiar nele. Que o Senhor tira qualquer um do fundo do poço para usá-lo poderosamente no futuro. Deus nos dê graça e nós podemos crer assim. Orar? Graças te rendemos, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que transforma. Deus que transforma homens vis, homens maus, em servos do Senhor, para ser usados pelo Senhor. Graças te rendemos, meu Deus, porque isso aconteceu conosco, que nós também andávamos distante do Senhor.
E todos nós fomos alvos da sua misericórdia e da transformação que o Senhor produz. Graças te rendemos, meu Deus, por isso. E te rogamos, meu Pai, que o Senhor acrescente fé ao seu povo, que o Senhor dê condições ao seu povo de continuar crendo nisso, que nós não somos pessoas especiais, pessoas boas, mas que nós fomos alvos dessa transformação e que o Senhor poderá transformar qualquer pessoa que passar na nossa frente, e poderá usar qualquer pessoa que o Senhor desejar usar depois dessa transformação. E se por acaso, Senhor, tem alguém onde essa mensagem vai chegar, que esteja enfrentando um momento de desespero, de desamparo, que ele tenha sido abandonado por todos, que esteja numa condição degradante, envolvido com pessoas da pior espécie, Senhor, que o Senhor restaure, resgate essa pessoa, que o Senhor transforme a vida dessa pessoa, que hoje, Senhor, ele tenha um encontro contigo, que o Senhor mude a visão dessa pessoa, a vida dessa pessoa, e use-a para a tua honra e para a tua glória. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos isso. Amém.